Reforma da Previdência causa desespero em trabalhadores. Me acompanhe aqui até o final do vídeo para você entender o que está acontecendo logo no início de 2019. Nós estamos em maio de 2019. Eu sou Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, já se inscreve para me ajudar, para que eu possa continuar com esse trabalho, trazendo informações e notícias esse ano de 2019, presos aqui, a reforma da Previdência. Se você quer ajudar outras pessoas com as informações e notícias que eu trago aqui nesse canal, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Assim elas vão estar conscientes do que pode vir a acontecer, das propostas do governo para a reforma da Previdência. Realmente a reforma da Previdência tem causado aí um desespero em trabalhadores. Você nota isso através do número de aposentadorias por invalidez concedidos no Brasil, que disparou nos 4 aí primeiros meses do ano de 2019. Dados disponibilizados pelo INSS apontam que foram cerca de 81.600 benefícios por incapacidade entre janeiro e abril de 2019, um número 70% maior em relação aos 47.800 liberados no ano passado. A alta significa que o número de aposentados por invalidez ocorre ao mesmo tempo em que a proposta da reforma da Previdência propõe alterar aos que recebem os benefícios, caso o texto seja aprovado na sua totalidade. A proposta de emenda à Constituição, em andamento no Congresso Nacional, estabelece que os benefícios de aposentadoria por invalidez, por incapacidade, correspondam a 100% da média das remunerações do trabalhador impossibilitado. Na realidade, a reforma determina que, caso o profissional tenha uma doença ou acidente de trabalho, ele não vai receber 100% do valor da sua aposentadoria, a que ele teria direito, caso aguardasse, por exemplo, esperasse pela aposentadoria por tempo de contribuição. E ainda vai ter um redutor bastante significativo se ele conseguir, ou melhor, se ele for atrás de uma aposentadoria por invalidez, vai receber bem menos do que ele receberia uma aposentadoria por idade ou mesmo por tempo de contribuição. A proposta de mudança das regras de aposentadoria como uma das razões aí para o aumento do número de benefícios por incapacidade nos primeiros meses do ano de 2019. A reforma faz com que algumas pessoas que até tinham a possibilidade de buscar pelos benefícios de uma aposentadoria por idade, por tempo ou mesmo por tempo de contribuição, ou tinham uma deficiência, mas que permitia que a pessoa continuasse trabalhando aí, a partir de agora elas começam a correr atrás de uma aposentadoria pelas atuais regras que seriam mais benéficas, teriam um maior valor, seriam melhor para as pessoas se elas conseguissem se aposentar pelas regras atuais. A percepção de um impacto das possíveis mudanças na concessão das aposentadorias na alta de benefícios por incapacidade, a reforma tem causado então um desespero em trabalhadores que ficam à mercê aí, suscetíveis à ação de grupos criminosos que prometem aposentadorias por meios não permitidos. Elas ficam vulneráveis a essas pessoas que vêm com promessas de aposentadorias de formas escusas. A alta do número de aposentadorias concedidas por problemas de saúde, por invalidez, é fruto das perícias realizadas há mais de 2 anos na tentativa de evitar fraudes. O que acontece é que o resultado do pente fino pode ter sido a interrupção do benefício, a continuidade dele ou a conversão do benefício por aposentadoria por invalidez. Em muitos casos,
o status do benefício foi alterado de temporário, que era apenas um auxílio-doença, para permanente. Ou seja, o Pente Fino transformou o auxílio-doença em benefícios permanentes de aposentadoria por invalidez. Apenas aquelas pessoas que realmente não tinham direito foram cortadas. O crescimento no volume de aposentadorias por invalidez é tido como algo nada razoável e indica que possíveis fraudes podem ter impulsionado a alta de 70% aí no número de benefícios. O INSS espera ainda encontrar mais de 3 milhões de benefícios irregulares em Pente Fino. Ainda de acordo com o INSS, que também coordena a Força-Tarefa contra Fraudes da Previdência em São Paulo, por exemplo, é comum que exista uma situação muito interessante que eu vou trazer para vocês agora. Eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar, mas através do Pente Fino, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, foi encontrado a figura dos doentes de aluguel, que se passam por segurados durante o Pente Fino realizado pelo INSS. O que acontece é que a perícia não tem como verificar se a pessoa realmente é o requerente do benefício, porque não há na tela do computador uma fotografia do solicitante. O INSS afirma e indica que a biometria seria uma ferramenta essencial para reduzir a quantidade de fraudes. Infelizmente, você paga. Muitas pessoas vêm dizer, mas é porque o governo está fazendo isso ou aquilo, mas o grande número de fraudes faz com que você que realmente é doente, tenha direito ao benefício, esteja sendo prejudicado hoje em 2019, porque muitas pessoas usam de formas indevidas aí para obter benefícios pelo resto da vida. Assim você fica sem o seu benefício, enquanto os espertinhos continuam levando a melhor. Na realidade, o Pente Fino do INSS ele não é ruim, ele passa a ser ruim na hora em que médicos, peritos tiram o benefício daquelas pessoas que realmente precisam, mas eles não têm como reconhecer, porque o número de fraudes é muito grande e agora é o pior ano para benefício por incapacidade do INSS, para aquelas pessoas que vêm lutando há muitos e muitos anos e não conseguem. Eu tenho um exemplo aqui em maio de 2019 de clientes do escritório que eu presto serviço, que já tentaram diversas vezes a aposentadoria por invalidez e o fórum, no caso, o juiz concede um auxílio que é no caso, o auxílio-doença. O auxílio-doença é caráter temporário, ele pode ser pago apenas por 120 dias, e aí a pessoa é levada para a perícia médica do INSS, de forma que elas não conseguem passar pela perícia médica do INSS, não é transformado em aposentadoria por invalidez pelos seguintes fatores. A baixa idade do requerente é um dos principais fatores, e é lógico, a falta de documentação médica que comprove que essa pessoa realmente não tem mais condições de trabalhar pelo resto da sua vida. Então, não é culpa do advogado. Eu já notei aqui muitos comentários, até mesmo nos meus vídeos, acusando que o advogado foi ruim, mas o advogado não tem como transformar você em uma pessoa doente. Você tem que levar a sua documentação. Afinal de contas, o advogado é apenas o caminho para você ter a comunicação com a justiça. Existem aquelas pessoas que tentam sem advogado, aí na hora que chega na hora de fazer um recurso ali dentro, eles buscam um advogado. Uma outra coisa muito curiosa é que as pessoas pedem uma opinião do advogado, o meu benefício pode ser isso ou aquilo, se esquecendo que as pessoas cobram por consulta, mesmo que seja para falar uma curiosidade, aí, uma dúvida que você tem. Um profissional cobra por consultas, porque ele precisa sobreviver. Se ele fosse atender as centenas de milhares de pessoas que fossem bater na porta do seu escritório apenas para dar uma informação, ele passaria fome. Então, respeite o profissional, assim
como você tem que ser respeitado. Se coloque no lugar do profissional. O médico perito do INSS, ele é apenas uma peça, ele está ali, ele é uma pessoa que é qualificada, ele não é seu amigo. O maior erro das pessoas, eu sempre digo, não consigo parar de falar nisso, é que elas levam outros problemas de saúde e não apenas aquele que é o causador da incapacidade, e elas começam a desabafar com o médico, conversar. No momento em que você conversa com o médico, você já perdeu tudo, porque você tem condições de comunicação. Num perito médico, ele coloca a avaliação dele. A pessoa se comunica bem, não necessita de ajuda de terceiros para levar a vida, ou seja, você tem condições para um trabalho, mesmo que exerça menos força física, que você não precise usar força física, então uma qualificação que não exija tanto estudo. Então, portanto, muito cuidado durante a sua perícia. Leve apenas a documentação médica da doença que causa incapacidade, evite aquele monte de papéis. Coisas antigas não vão adiantar em nada, eles querem saber a função do INSS hoje, 2019, é o agora. Muito cuidado, gente. Procure um advogado para orientar vocês, mas já consciente que esse advogado não vai aposentar você. O que vai aposentar você é o seu problema de saúde. Um forte abraço a todos. Compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Meu muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no canal. E não esquece de se inscrever se você não é inscrito. Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser.